Muito bom, boa noite a todos. Irmãos, prazer, alegria poder estar aqui. A gente tem ficado um período meio ausente aí, né? Mas estamos sempre, conforme diz Paulo nas suas cartas, se não presente, nós estamos presentes em espírito, amém? Estamos sempre voltados ao que está acontecendo aqui e nada do que acontece aqui não fica no nosso desconhecido não, tá? Então eu fico sempre contente de poder estar, sempre também dando aquela consequência de que lá nós estamos bem, apesar de um pouco longe, mas nós estamos aqui e tentando fazer o máximo, né? Voltando, se Deus quiser, com os estudos em breve também, do lar, para que possamos também ficar edificados. Eu continuo lendo a Bíblia, né? Espero terminar o Novo Testamento agora, no ano de 2020, e retomar no ano de 2021, já pegando. E tentando incentivar os meus também para a mesma coisa. É uma satisfação, fico contente pelo convite, mais uma vez, e espero que Deus pudesse falar conosco, né? Através da sua palavra. O título da nossa mensagem é esse tal Jesus. Você conhece esse tal Jesus? Nossa, mas que despreza a sua palavra. Foi assim que um personagem da Bíblia se dirigiu a ele. Venham comigo até o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 25. Atos capítulo 25. Todos aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo. Atos capítulo 25. Um certo rei Agripa, numa audiência sua com Paulo, depois de um relato, ele diz o seguinte: nós talvez não vamos entender muito claramente esse versículo, mas no decorrer da mensagem nós vamos com certeza entender todo o sentido dela. Versículo 19 diz assim: tinham porém, falando a respeito de Paulo, né? Tinham porém contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto, que Paulo afirmava viver. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, Pai, grandemente esse momento aqui na Tua presença, poder rever os irmãos, poder ter contato com a Tua palavra, Senhor, isso é muito bom. Nesse final de ano que se inicia, Pai, te pedimos que a Tua igreja pudesse desenvolver, Pai, um ano de 2021 com irmãos desejosos de poder assim contribuir para o Teu trabalho, Pai. Abençoa essa igreja, todos os seus propósitos, Pai, mas que pudessem estar firmados nos Teus propósitos, Pai, porque os Teus propósitos são eternos, Pai, e nós te pedimos grandemente, Senhor, vele por essa igreja e por todos os irmãos aqui presentes. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não tem nos dado mais um ano, diante de uma pandemia, Pai, que se assolou em todo o planeta. O Senhor tem conservado a cada um de nós, Pai, a Tua força, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai, e desejamos que o Senhor ainda nos deixe, Pai, atravessar esse ano com grande vontade de trabalhar mais imensamente para o Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos, amém. Podem sentar, amados, obrigado. O rei Agripa aqui, ele se dirige a Cristo como esse tal Jesus, né? Um tal Jesus que Paulo afirma, mesmo morto, tem afirmado viver. Amados, para que nós possamos entender claramente esse versículo, nós vamos começar a entender um pouquinho da história que ocorreu um pouco antes, ou bem antes, né? O nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, quem dominava a Palestina, que era a região hoje, naquela época não existia ainda o Estado de Israel, ele foi fundado já na nossa era, mas era a região da Palestina. Quando Jesus nasceu, quem dominava aquela região eram os romanos. O Império Romano dominava ali. Augusto César, ou César Augusto, era o imperador.
A gente encontra isso no comecinho de Lucas 2, falando que quando Jesus nasceu era Augusto, que era o imperador da região. E Herodes, o grande rei Herodes, o grande, conforme diz, ele era o rei da Judéia. E a Bíblia conta que o rei Herodes, se tem um momento que alguém se preocupou com Jesus de fato, foi justamente nesse tempo, onde alguns magos passaram naquela terra dizendo: olha, nasceu, quem lembra? O rei dos judeus. Ora, se eu sou o rei da Judéia, então pera lá, eu tenho que me preocupar, tem um rei novo saindo na praça aí. Foi isso que aconteceu, e nós também conhecemos o desfecho da história. Para quem não sabe, ele preocupado, sendo iludido, ele fez um trato com os magos: olha, vocês então vão lá e vejam onde que nasceu esse tal rei aí, e depois vocês venham e me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. E os magos, já tendo conhecimento de um recado de Deus, disse: não, vocês não vão voltar por esse caminho. E o rei se sentiu totalmente enganado, e nós conhecemos o desfecho dessa história. Ele mandou matar todos os meninos, não lembro de que idade para baixo, mas foi, acho que 2 anos para baixo, se eu não estiver enganado, na tentativa de dizer: olha, esse rei não vai existir. Foi talvez o primeiro ato de Satanás contra o Filho de Deus, para que ele de fato não chegasse a ser o que ele viria a ser. Mas foi isso que aconteceu. A Bíblia conta que esse rei procurou matar Jesus pelo fato dos magos anunciarem que o rei havia nascido. Está lá em Mateus capítulo 2, 3, se nós visitarmos lá, Mateus capítulo 2, versículo 3, vai simplesmente confirmar essa história, e dizer: o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, porque ele era o rei. Conforme dissemos, houve então a matança dos inocentes. Todavia os pais de Jesus, a Bíblia diz que em sonho eles foram orientados a fugirem para o Egito, e ficaram lá até que o rei Herodes tivesse morrido. É assim que a palavra de Deus nos conta. Mas, amados, o que nós vamos entender nessa mensagem é que depois deste episódio, Jesus cresceu como qualquer outra criança, como qualquer outro ser humano. Ele começou o seu ministério, e a Bíblia também nos conta que com isso ele despertou a ira dos judeus, que pediram a sua morte. Mas é interessante, nós vamos notar que o Império Romano não se preocupou mais com ele. Não houve mais nenhuma. Eles sim entraram em questões, levaram, porque quem realmente tinha a lei ou detinha a lei era o próprio Império Romano. Mas o que nós vamos ver, o que é interessante em todas essas histórias, é notar o comportamento dos romanos acerca do Cristo, do anúncio lá de que o rei dos judeus havia nascido, mas na verdade ninguém se preocupou. E nós vemos em toda essa história que houve até um descaso, o próprio rei lá, que Pilatos disse: olha, fala para nós, você é o rei. Ninguém imaginava quem era ele, ninguém se preocupou quem era ele. E é isso que nós vemos. Em nenhum momento eles deram atenção a Jesus. Não fala na Bíblia que eles ficaram preocupados. O rei Herodes sim, mas os romanos, Jesus cresceu, Jesus tornou-se um homem, Jesus fez grandes milagres em toda aquela terra, mas em nenhum momento despertou a atenção do Império Romano que dominava, ao ponto de dizer: esse homem é perigoso. Pelo contrário, nós vemos os sacerdotes, os judeus, foram essas pessoas que se incomodaram com Cristo e com a sua mensagem, menos o Império Romano. O Império Romano não fala mais nada a respeito dele, simplesmente eles fizeram valer as suas leis, só isso.
E nós vimos em Mateus 27, já no finalzinho deste livro, que já no próprio julgamento de Cristo, já partindo para o final da história, aqui no Mateus capítulo 27, versículo 26, o grande rei Pilatos, fazendo um ato que ficou conhecido em toda a história, né? Ele lavou as suas mãos para dizer: olha, eu estou isento do sangue desse justo. Nós vamos aqui em Mateus 27, 26, ele diz o seguinte: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele não queria nem saber quem era Jesus. Tudo que tinha acontecido, todo o rebuliço que houve naquela cidade por conta da pregação de Cristo, os romanos não queriam saber de nada. Para eles não interessava. Simplesmente chegaram no momento, ele até teve digamos assim, a boa intenção, se é que não sei, que nós podemos dizer, mas de dizer: rapaz, eu não estou vendo nada nada de mal nesse homem, eu vou soltar. Não vai soltar. Mas tinha um costume de soltar alguns, né, da festa, e nós conhecemos também a história. E aí ficou naquela, né? Solta o criminoso ou solta o Cristo? Eu vou soltar o Cristo. Não. Então o que vocês querem que eu faça? Solta o Barrabás e crucifica Jesus. E aqui é o ato final, dizendo: olha, então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E olha, para mim, tanto faz como tanto fez. Esse tal Jesus, simplesmente alguém insignificante para o Império Romano, para a região. Mas, amados, o que eu gostaria de compartilhar ainda é que depois da morte de Cristo, veio mais um personagem bíblico, um homem chamado Paulo, e aconteceu a mesma coisa. Esse homem foi convertido no caminho de Damasco, veio fazendo algo que diferente, totalmente contrário àquilo que ele havia começado, porque ele era um perseguidor da igreja, e no final acabou sendo perseguido por conta da igreja. Mas esse homem veio falando a mesma coisa. Se nós formos ver a história, nós vamos ver que vai dar no mesmo caminho. Ele começando a falar a respeito de Cristo, e os judeus possessos de raiva por conta disso. Então nós vamos ver o seguinte: pregando a respeito de Jesus, fato este que levou também à presença das autoridades romanas. Por conta dessa pregação, o próprio apóstolo Paulo também foi parar no Sinédrio e na presença daquelas autoridades que ainda governavam. Nós vamos entender isso. Ainda era o Império Romano. O imperador talvez tivesse sido, né? Alguns dizem aí Nero, tal. Mas enfim, nós não vamos nos ater. É fácil de descobrir se alguém tiver curiosidade. Mas já era outro imperador. Mas ainda era o Império Romano. Ainda era um Império Romano, mas veio Paulo pregando a respeito desse tal Jesus, mas Paulo já sabia quem era ele, mas para eles pouco importava, para eles aí mais uma vez pouco importava, e ao ponto de, olha, o próprio rei aqui no nosso texto de dizer: olha, esse Paulo aqui agora está sendo acusado pelos judeus também, porque ele está dizendo que um tal de Jesus viveu, e Paulo está afirmando que está vivo. Amado, então nós percebemos, olha, o quanto as pessoas estão dando ênfase a esse nome, um tal Jesus. Um tal Jesus. Mas o que eu gostaria ainda de colocar para nós é que, curiosamente, mais de 2000 anos se passaram desde todos esses episódios aqui. E, por incrível que pareça, é assim que as pessoas ainda atribuem o nome de Jesus nos nossos dias. Esse tal Jesus. Você duvida? É dessa maneira, é com essa seriedade que as pessoas têm se dedicado, ou pelo menos olhado para o nome de Jesus, apenas como um tal Jesus.
Isso passado 2000 anos, mais de 2000 anos. E olha só, para dizer, para afirmar o que eu não estou errado nas minhas afirmações, nós vamos entender uma coisa. Inventaram um dia para ele, para o nascimento dele, não foi assim? E nós acabamos de passar, anteontem, dia 25 de dezembro. Inventaram uma data de nascimento para ele. Mas amados, quantos sequer honram nesse dia? Quantos se lembram que, olha, realmente, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, conforme o mundo prega, e nesse tempo, então, olha, é um tempo de dedicação a esse homem, a esse Deus. Quem faz isso? Eu não vi ninguém. Se vocês me conhecerem alguém dizendo, olha, não, pelo contrário, nem feito as suas casas, e aí você vai no mercado, não tem mais por onde entrar, tamanho é a fila de pessoas em busca de comida e de bebida, e curiosamente passam o dia, o suposto dia, mas eu não sei, será que eu estou enganado de dizer, honram o nascimento de Jesus, o Filho de Deus? Não, pelo contrário, bebidas e diversão é o que as pessoas procuram passar. Tem a preferência passar um dia envolto com essas coisas do que exatamente com a palavra de Deus, amados, amém? Você já viu alguém dizendo, olha, esse dia é um dia especial para mim, e eu vou passar então envolto com a data do nascimento do Salvador? Ninguém faz, ou pelo menos aqueles que deveriam dizer, olha, está chegando tal, é o dia tal, é o dia especial. Não, ninguém faz. Percebam, amados, que o tratamento não é diferente do que acontecia há 2000 anos atrás, no auge do Império Romano. Jesus não incomodou o Império Romano, assim como Jesus não tem incomodado a nossa geração. Pessoas não estão nem aí com ele. Pessoas nem sequer nesse dia, que é o chamado dia do Senhor, se lembram dele, e nem querem saber o que ele tem para dizer. Quem quer saber o que Jesus tem para dizer? Ah, meu irmão, mas como saber? Pela palavra de Deus, a dedicação à palavra de Deus. Você quer saber o que Jesus tem para dizer para você, meu amado irmão, meu amado amigo? Concentre-se na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a própria palavra do Senhor. Mas não é isso que as pessoas querem. Não é isso que as pessoas querem. Por isso nós podemos concluir que para muitos ainda o Filho de Deus é considerado apenas um tal. Um tal. E para nós, amados, que estamos aqui, como é que nós temos considerado Jesus de fato nas nossas vidas? Como é que nós temos considerado até aqui? Que importância nós temos dado a esse nome poderoso, o maior de todos? E nós vamos ver o quão grande é esse nome. Mas que dedicação, que consideração nós temos dado a esse nome. Porque, amados, verdadeiramente o nascimento de Jesus não se deu no dia 25 de dezembro. Eu gostaria de simplesmente dizer alguma coisa aqui sobre esse dia. Ou você tem dúvidas, meu amado? Isso foi uma ideia lançada e provavelmente é uma ideia que parte ali do catolicismo.
Tem muitas igrejas aí comemorando o Natal, mas não se deu nesse dia. Mas não é isso que nós vamos falar, não, porque nós vamos entender uma coisa interessante. A Bíblia diz que pastores estavam no campo a pastorear seus rebanhos. Sabe o que isso significa? Que lá era verão. Não estou entendendo, irmão. Não, se nós pegarmos o nosso 25 de dezembro, aqui é o quê? É o nosso tempo, verão. Mas e lá? É o que agora? É inverno. Então é o contrário. E a Bíblia não deixou esse dia para ser colocado como o dia do nascimento de Cristo. E a Bíblia fala mais, né, que houve um alistamento. Não sei se vocês já viram isso daí. Houve um alistamento. Como é que alguém vai fazer um alistamento no inverno, onde tudo era mais difícil de locomover? Ele foi feito um alistamento na época lá, o próprio imperador decretou, foi verão lá. Isto é, se nós começarmos a pensar, dezembro, a nossa data, aqui é verão e lá é inverno, no Oriente e na Europa, enfim, todo lugar lá no hemisfério norte, se lá era verão, então aqui é inverno. Então provavelmente o nascimento dele se deu em junho, julho. Mas isso não é o mínimo que nós vamos entender. O que eu quero colocar é o seguinte, amados, se isso não é tão importante ressaltar, mas o importante para nós não é ressaltar o nascimento de Cristo, mas a sua morte. Amém? Porque se Jesus tivesse vindo, não tivesse morrido, o que tinha acontecido? Nada. Então percebam como que as pessoas estão começando a dar uma ênfase em algo que na verdade não é importante. Se Jesus tivesse vindo, mas não tivesse morrido, ora, o plano de Deus tinha ficado para trás, porque a morte dele é o que nos trouxe algo precioso, amém? O nascimento não, mas a morte sim, é lógico, para morrer alguém tem que nascer, né? Não tem nem como, né? Mas irmãos, percebam que é o importante para nós comemorarmos de fato. E quando que nós devemos então comemorar esse feito de Cristo? Todos os nossos dias, agradecer a Ele, Senhor, obrigado pelo que o Senhor nos fez. Foi isso que o diabo tentou fazer. Ele veio, nasceu, e o diabo em todo tempo, em várias ocasiões, tentou desistir dessa ideia. Larga a mão, rapaz, você acha que precisa disso? Não foi isso? Já começou tentando, conforme eu disse, desde a matança dos inocentes. Olha, se eu tentar matar ele, ele não vai se tornar, ele já deu aqui, a mensagem dele não vai ser pregada, né? Ele não vai vir, e eu começo matando. Depois, já no finalzinho, fez com que Pedro e muitos outros, que nós podemos ser, né? Fez com que Pedro sacasse a espada. Pera lá, Senhor, não, rapaz, você não acha que se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele me enviaria uma legião de anjos? É assim que tem que acontecer. Eu tenho que passar por tudo isso, senão o plano de Deus vai por água abaixo. Irmão, então é isso que nós precisamos nos ater, comemorar aí o dia, não sei quem comemorou, mas por isso que nós não temos essa tradição de comemorar. Para uns até é bonito, eu também até considero, mas percebam que o próprio foco de Jesus vai ficando de lado, e a gente vê o próprio Cristo sendo substituído por luzes, por Papai Noel, e por tantas outras coisas, porque as pessoas o consideram apenas como um tal. E nós, amados, como é que nós temos considerado este, que é considerado o primogênito de toda a criação? Como é que nós temos considerado?
o que vale então é ressaltar a sua morte. Em Isaías 53, todos nós já conhecemos essa história. Talvez seja um dos relatos mais interessantes a respeito do sacrifício de Jesus ao nosso favor, onde ele diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Versículo 1: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse sim é o que nós precisamos lembrar, amados, em todo o tempo. Nós precisamos começar a dar valor por aqui, ao que Cristo fez por nós, e considerá-lo de fato como o Filho de Deus, e não ser como toda essa geração de dizer: olha, esse tal Jesus, esse tal Jesus, porque nós precisamos entender, amados, que só o fato de nós sabermos quem é Jesus, não é isso que faz com que nós sejamos, de fato, salvos por Ele. Se nós pegarmos aqui no livro de João, voltando aqui para o Novo Testamento, João capítulo, olha só o que próprio Jesus fala a respeito de si. O mundo tem Jesus como, nasceu nesse dia, não sei o que, tal, e muitas vezes nós também o temos como, o grande Filho de Deus, mas ele fala uma palavra interessante aqui em João capítulo 14, versículo 15, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Percebam como as pessoas não estão nem aí com Cristo? Percebam como as pessoas realmente o consideram como tal? Porque ele está dizendo: olha, se você acredita em Cristo, isso deve resultar em seguir os seus mandamentos. Está cheio de gente dizendo: olha, nasceu Jesus, nasceu, mas não obedece os seus mandamentos. Também em 1 João, agora saindo de João ainda aqui para 1 João, ele diz o seguinte, da mesma maneira, 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz: olha, aquele que diz eu conheço, e a maioria está dizendo eu conheço Jesus, nasceu agora, dia 25, vamos celebrar o seu nascimento. Não é assim, irmãos, olha só, aquele que diz e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quanta gente mentirosa! Quanta gente sabendo que é o nascimento de Cristo, na qual nós já falamos que não estão nem aí para esse dia, não estão nem aí para Ele, mas ele ainda afirma mais: olha, não adianta dizer eu conheço, se não guardar a sua palavra, é nada, se não o amar, é nada, mas aquele que ama, guarda. E nós, amados, como é que está a nossa sequência de adoração ao Filho de Deus? Ou nós estamos também considerando apenas como esse tal? Como é que está a nossa atitude?
Você é o meu amigo que tem estado sempre aqui conosco. Vai entrar o ano de 2021, se Deus quiser aí, como é que está a tua seriedade para com esse nome? Ou apenas está considerando como o tal Jesus? Apenas dando ênfase em coisas que na verdade não era nem para ser dado. É ponto para a gente pensar. É a morte de Cristo que é interessante, irmãos, porque é ela que nos trouxe salvação, é ela que mudou o nosso caráter, foi conforme nós vemos no versículo lido, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, ao ponto de o versículo dizer, isso foi do agrado do Pai. Já percebeu isso? Então é esse Jesus que o mundo precisa conhecer, é esse detalhe da história que nós precisamos nos atentar, e agir como um verdadeiro filho de Deus, e não apenas considerar, Senhor me salvou, não, precisamos de ter mais. Mas amados, o que nós precisamos entender é que, se o mundo conhecesse de fato Jesus como Ele é, certamente não estaria assim tão lastimável. Decadência. Eu estava dizendo de alguém, um homem casado com outro homem, e as pessoas nos seus comentários, parabéns, Deus abençoe. Mas gente, como é que Deus abençoa? O mundo perdeu, esse tal Jesus não é nada, continua sendo nada para muitas pessoas. E para você, meu amigo, para você, filho, que ainda não aceitou Cristo, pense nisso também. O desprezo para esse nome tão precioso, que fez esse ato que nós acabamos de ler aqui em Isaías capítulo 53, não foi algo a passar, foi uma etapa da vida, não. A Bíblia diz que Jesus se angustiou por aquele momento, não foi algo assim natural, automático, não. E ele orou ao Pai muitas vezes, Senhor, se fosse possível, pula essa etapa, mas todavia faça-se a tua vontade, e foi feito a vontade de Deus, amém? Para o nosso total, a nossa total alegria, mas foi necessário. Pense nisso, você que ainda não levou a sério esse nome, e ainda tem considerado Jesus como esse tal Jesus, pense nisso, amado, amigo. O mundo está indo de mal a pior, porque Jesus é apenas o tal, para a maioria das pessoas. Mas nós precisamos entender, amados, já estamos terminando, que esse Jesus que o mundo despreza, Deus o exaltou sobremaneira. E mais do que isso, destinará um dia em que todos os que o desprezaram ou desprezam, terão que prestar contas a Ele. Todos. Não vai ficar barato. Não sei qual é o teu caso, mas não vai ficar barato, porque é esse que o mundo está desprezando. Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome acima de qualquer nome, e mais, você vai ter que prestar contas a Ele. Aqui em Filipenses, voltando um pouquinho aí, Filipenses capítulo
2, versículos 5 a 11, é um texto longo, mas rapidinho nós vamos ver. Ele está dizendo: olha, de sorte que haja em vós, é um apelo de Paulo para todos nós, amados, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por conta disso, ou por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que nós precisamos saber, não esse tal Jesus, não, é o maior de todos, amém? Começa o ano, meu amado amigo, meu amado irmão, começa o ano exaltando esse Jesus. Isto é, começa o ano mudando a nossa forma de adorá-lo, dedicando um pouco mais a Ele, porque é merecedor. Ei, nós precisamos nos ater a isso, irmãos. Talvez até aqui nós tenhamos simplesmente passado ano após ano e nada de novo acontece na nossa vida. Mas nós precisamos nos atentar para esse detalhe, porque querendo ou não, amados, acreditando ou não, Jesus é o único que dividiu a história em antes e depois dele, amém? Não é qualquer um. E é Ele que nos livra da ira futura de Deus, só Ele, destinada, conforme nós já falamos, àqueles que o desprezam. Em 1 Tessalonicenses, um pouquinho aqui adiante, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte: e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Só Ele nos livra da ira futura, somente Ele. Pulando para 2 Tessalonicenses, logo na sequência aí, capítulo 1 também, versículo 8, está dizendo: olha, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por Ele, amados, é esse Jesus que nós precisamos mirar no próximo ano que se inicia. Houve sim tudo um manifesto aí no dia 25, e nós não vamos falar sobre isso, não é isso o intento da nossa mensagem, o intuito da nossa mensagem, mas é de dizer: olha, firme-se naquilo que é importante para nós, e não apenas o considerem como um tal na sua vida. Jesus é tudo, amados. Jesus é tudo. Pessoas importantes da história, e você pode lembrar de vários aí que foram importantes, né? Grandes inventores e tanta gente que nasceram e morreram. Todavia Jesus continua vivo e à destra de Deus, amém? Só Ele. Eu fico olhando para mim e para tantos outros irmãos aí, né? Estou vendo ali, ó, vou citar alguns aqui: Arizão, Silão, Marcão, que mais? Ih, rapaz, nós estamos ficando sem telhado, hein? É o tempo chegando. Mas Jesus disse uma coisa interessante, só Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E quem morrer, como que é mesmo? Agora como cliquei. Ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Esse é o Cristo, esse é o nosso Cristo. É o Cristo que vale a pena, irmãos. É o Cristo que vale a pena, meu jovem, você que tem tantos planos aí, mas sem Deus eles não são nada. Sem o Cristo presente na sua vida, ele não é nada. A Bíblia, falando deste tempo, ele não falou nenhuma coisa boa. Ele simplesmente disse: o século mau e tantas outras coisas. Então não firme-se nesse século. Considere Jesus como Jesus mesmo e não apenas como um tal na sua vida. Pense nisso. Jesus continua vivo à vista de Deus e somente Ele pode fazer com que vivamos para sempre. Mas para isso nós precisamos reconhecer que esse tal Jesus, Ele é o único Salvador, amém? Ô Ari, como que diz mesmo aquele Atos 4:12, você lembra? Porque em nenhum outro há salvação. Porque, ajudem, debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Jesus, não tem outro. É isso que nós precisamos saber. É o que nós precisamos saber, é que Ele é o único caminho, na qual Ele mesmo se colocou em João capítulo 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente esse nome, meus amados irmãos, amigos, que nós precisamos nos ater. Dê um pouquinho mais de seriedade a esse nome. Não o despreze. Quando nós começamos a falar a respeito dos judeus, nós poderíamos pensar: eita, verdade, hein? Mas nós estamos agindo da mesma maneira. Quando nós não o convidamos para fazer parte das nossas vidas, nós estamos agindo da mesma maneira. Pense nisso. E veja, e entre de uma maneira diferente no ano que vem, amém? Que Deus pudesse abençoar essa pequena palavra na nossa vida. E que realmente Deus, o próprio Cristo, pudesse ser mesmo o nosso grande Deus, amém? Que Deus assim nos abençoe a todos. Irmão Kaique, por favor.